Olá pessoal, meu nome é Rafael, sou professor de gramática aqui da Oficina do Estudante e hoje eu vim falar para vocês nessa aula sobre um assunto que nem todo mundo gosta, mas que é fundamental para a gente poder escrever bem e é um fator predominante aí nas provas de redação dos importantes vestibulares, que são na verdade as regras de acentuação gráfica. Antes da gente entrar nas regras propriamente ditas, é preciso deixar claro que nós temos dois passos a serem seguidos na hora de aplicar as regras de acentuação. O primeiro dos passos é a gente analisar a tonicidade das palavras. Então, na hora que nós cairmos na dúvida se determinada palavra recebe ou não, deve ou não receber o acento gráfico, nós precisamos pensar a tonicidade em que essa palavra se encontra. O que isso significa? Se essa palavra é proparoxítona, ou seja, a sílaba tônica é a antepenúltima, se ela é paroxítona, se a sílaba tônica então está na penúltima posição, ou se a palavra é oxítona, onde a sílaba tônica estará na última posição. Depois desse passo, depois de analisar a terminação a tonicidade da palavra, nós temos que analisar a terminação dessa palavra. É a associação desses dois fatores, tonicidade e terminação da palavra, que faz com que a gente consiga então aplicar as regras de acentuação. Então agora nós vamos ver, muito rapidamente, as regras de acentuação dos três grandes grupos de palavras que a gente tem em língua portuguesa. As proparoxítonas, as paroxítonas e as oxítonas. Vamos lá então? Confiram comigo aqui, por favor. As palavras que são proparoxítonas, aplicando lá o primeiro passo, a tonicidade. Toda e qualquer palavra que você identificar que ela seja uma proparoxítona, você pode desprezar automaticamente aquele segundo passo, porque, de acordo com as regras gramaticais, as palavras que são proparoxítonas devem receber acento gráfico em sua sílaba tônica. É o caso, por exemplo, de palavras como música, esplêndido, fórmula, hábito. Há que se tomar cuidado com um tipo específico de proparoxítona, que nós chamamos de proparoxítona aparente. O que são essas proparoxítonas aparentes? São aquelas palavras que terminam em ditongo crescente. O que significa isso, professor? Vamos pensar, por exemplo, na palavra como glória. A palavra glória ou a palavra história, ela permite dupla divisão silábica. Essa última sílaba, ria, glória ou história, essa última sílaba é formada por um ditongo crescente. Lembra lá do conceito? O I é semivogal, o A é vogal. Portanto, a sílaba está num crescente. A fonologia dela está num som crescente. Essas palavras que terminam em ditongo crescente permitem uma dupla separação. Então, eu posso separar a palavra glória, de sílaba, ou gloria, trissílaba. Em história, trissílaba, ou história, polissílaba. Essas palavras que terminam em ditongo crescente, elas permitem a fragmentação desse ditongo, transformando ele em um hiato. Então, todas as palavras que são proparoxítonas puramente, ou são palavras que terminam em ditongo crescente, elas podem ser enquadradas na categoria de proparoxítonas aparentes. E essas proparoxítonas aparentes recebem acentuação gráfica também. Fechou? Então vamos conferir as regras de acentuação agora das paroxítonas. Galerinha, as regras das paroxítonas, elas são um pouco mais complicadas, justamente porque a gama maior das nossas palavras em língua portuguesa está nessa categoria. Então é um padrão, existe um padrão da nossa língua, e esse padrão é paroxítona, ou seja, o nosso padrão de fala, nosso padrão de escrita das nossas palavras é um padrão paroxítona. Portanto, o maior número de palavras em língua portuguesa encontra-se nessa categoria aqui. E aí é por a gente ter um maior número de palavras sendo paroxítonas, que a gente precisa aplicar aquele segundo passo que nós já havíamos comentado, que é analisar a terminação dessas palavras. Portanto, é sem dúvida nenhuma, dos três grandes grupos, o grupo que vai trazer aí um pouco mais de dificuldade para o aluno na hora de aplicar as regras. Porque ele vai ter que perceber que a palavra é paroxítona, ou seja, a sílaba tônica é a penúltima, e ele tem que lembrar de todas as terminações. Então, acentuam-se as paroxítonas terminadas em ou uns, como é o caso de álbum, de fórum, no singular ou plural, paroxítonas terminadas em x, como fênix, ônix, terminadas em us, bônus, ônus, terminada em r, repórter, éter, caráter, terminada em i ou is, júri, tênis, terminada nesse encontro consonantal, o ps, presente nas palavras como bíceps, quadríceps, fórceps,
Palavras terminadas em if, em n, como hífen, líquen, elétron. Lembrando que tem esse asterisco aqui, porque as paroxítonas terminadas em n no singular são acentuadas. Se eu pluralizar a palavra, esse acento deixa de existir, ok? Paroxítonas terminadas em ão, como órgão, órfão, receberão acento. Paroxítonas terminadas em l, como possível, viável. Paroxítonas terminadas em an, como ímã ou órfã. E terminadas em ons, como elétrons ou íons, ok? Toma cuidado, as paroxítonas você tem que analisar essas terminações e se ela atende esses pré-requisitos, a sílaba tônica deverá receber o acento, ok? Vamos conferir então o último grupo de palavras que são as palavras oxítonas. Esse é o último grupo de palavras que a gente tem em língua portuguesa, que são as palavras oxítonas, através do qual a gente identifica a sílaba tônica na última posição da palavra, perfeito? As palavras oxítonas receberão acento se elas forem terminadas em A, E e O, perfeito? Então, enquanto as proparoxítonas nós não preciso me preocupar com a terminação, as paroxítonas eu tenho uma lista um pouco mais extensa, as oxítonas nós precisamos observar essas três terminações, A, E e O. E aí, as oxítonas que terminarem em ou ens só receberão acento se a palavra tiver mais de uma sílaba, tudo bem? Por exemplo, a palavra parabéns. A palavra também, por que elas são acentuadas? Elas terminam em, são oxítonas, porém elas têm mais de uma sílaba, tá? Caso contrário, terminou em a, pá, cajá, terminou em e, pé, jacaré, chulé, ou terminou em o, como pó, paletó, cipó. Se terminou em a, e e o e a sílaba tônica for a última da palavra, portanto uma oxítona, essa palavra deverá receber o acento. Perfeito? Galera, as regras de acentuação gráfica, elas não têm outro caminho senão a gente fazer essa análise da tonicidade e da terminação das palavras. Somente assim a gente saberá aplicar corretamente a acentuação. Há mais assuntos relacionados a esse tema, sem dúvida nenhuma, principalmente recentemente aí com o novo acordo ortográfico, a gente tem algumas peculiaridades com as regras de acentuação dos hiatos, dos ditongos abertos, enfim. Mas isso é um assunto para uma próxima aula, eu espero que vocês curtam bastante e mandem as dúvidas de vocês que estaremos aqui para atendê-los. Um abraço, até mais!